Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da oitava da Páscoa, nesse dia 6 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, essa conclusão que se prolonga até o versículo 20 foi acrescentada mais tarde ao Evangelho de Marcos. Faz breve resumo das aparições de Jesus ressuscitado e acentua um aspecto. Os discípulos não acreditam nas testemunhas da ressurreição. Não acreditaram em Maria Madalena, que tinha visto o Senhor, não deram crédito aos discípulos, aos discípulos de Emaús, que o reconheceram ao partir o pão. Finalmente, os 11, quando estavam à mesa, foram desaprovados por Jesus pela falta de fé e pela dureza de coração. O caminho da fé passa pelos desafios da missão e pela certeza de que Jesus ressuscitado acompanha cada passo de seus discípulos. Com uma simples frase, o narrador apressadamente encerra o Evangelho segundo Marcos. Jesus envia seus discípulos pelo mundo todo para que proclamem o Evangelho a toda criatura. Querido irmão, querida irmã, os biblistas são unânimes em afirmar que esta passagem foi acrescentada ao capítulo 16 de Marcos, na qual o redator faz uma síntese dos acontecimentos. A comunidade de Marcos é formada por povos vindos do paganismo, não do judaísmo. Seus membros desconhecem a fé de Israel. Quem é este homem? A catequese de Marcos consiste em reforçar a fé de sua comunidade na pessoa de Jesus, o Cristo. É preciso oferecer-lhe luzes, explicar com palavras e fatos a mensagem e a vida de Jesus. O mandato, indo por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura, é para que os discípulos levem a fé a todos os povos, indistintamente. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, como a cruz e a ressurreição de Jesus entram em sua história. Reflita sobre esta pergunta. E neste momento, encerrando, vamos rezar juntos. Ó Jesus Cristo, teus discípulos têm dificuldades para acreditar que és o Senhor ressuscitado. Porém, uma vez reconhecida tua presença gloriosa, tornam-se tuas fiéis testemunhas no mundo inteiro. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado da oitava da Páscoa, nesse dia 6 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos 4, 13 a 21, o Salmo responsorial, Salmo 117, de 1 a 21,
E o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 a 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, os chefes, os sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje faz como que um resumo daquilo que vimos durante essa semana. As sucessivas aparições de Jesus e a dificuldade dos discípulos em acreditar nos sinais e nas manifestações de Jesus. Tudo isso por causa da dureza do coração deles, ferido pelo ocorrido. Contudo, mostra-nos que quando nosso coração está de alguma forma machucado, temos dificuldade de percebê-lo e assim teremos também dificuldade de anunciá-lo, como pede o Evangelho de hoje. O texto que temos para esse dia é o do Evangelho de Marcos. Ele retoma o primeiro dia após o sábado, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Marcos indica quem era Maria Madalena, aquela da qual haviam sido expulsos 7 demônios. Em outras palavras, era uma mulher que tinha um histórico de pecado, tinha sido muito pecadora. Porém, havia se libertado dos seus pecados e agora havia sido escolhida para ser a primeira pessoa a se encontrar com o ressuscitado. Jesus continua nos surpreendendo. Ele poderá ter escolhido qualquer um dos seus discípulos, como por exemplo Pedro, que esteve tão próximo dele, ou então o discípulo amado, ou qualquer outro entre os 11, mas foi escolher justamente Maria Madalena, a pecadora arrependida. É, na verdade, o coração misericordioso de Jesus que não vê os nossos pecados quando eles são perdoados. Ele vê apenas a pessoa redimida. Maria Madalena foi agraciada com esse episódio que a colocou em destaque na vida de Jesus e no reino dos céus, porque conseguiu se libertar dos seus inúmeros pecados. Difícil é entender esse coração misericordioso de Jesus e seus mistérios. Nós dizemos que perdoamos, mas dificilmente damos uma chance a quem pecou. Vemos sempre estampado no seu rosto o pecado cometido, mesmo que a pessoa tenha mudado de vida. Os discípulos, com suas limitações humanas, não entenderam muito bem tudo isso. Não acreditaram quando ela lhes contou do encontro com Jesus. Achavam que era a fantasia da cabeça de uma mulher tomada pela dor da perda de alguém que muito amava. Jamais podiam imaginar que Jesus iria aparecer para uma mulher como Maria Madalena.
Também nós, se estivéssemos lá, não acreditaríamos. Jesus, porém, insiste com eles para que acreditem, como também insiste com cada um de nós, para que possamos crer na ressurreição e no testemunho que é dado pelos discípulos e missionários de hoje, homens e mulheres que fazem a experiência do encontro com Ele nas suas ações em prol da vida. Jesus apareceu também a outros dois quando voltavam do campo, mas os demais não deram crédito. Por isso, ele aparece quando todos estão reunidos e os repreende por causa da falta de fé e pela dureza do coração. Depois da repreensão, ordena-lhes a ir pelo mundo inteiro anunciar o evangelho. É esse o convite que ele também nos faz hoje. Depois de uma semana com tantos sinais, tantas provas da sua ressurreição e da insistência de Jesus de que continua agora ressuscitado entre nós, não dá mais para ficar de coração endurecido, fracos na fé, acomodados e sem agir. É o momento de irmos pelo mundo anunciar a boa notícia, acabar os festejos, é hora de colocar a mão na massa e fazer tudo o que Jesus ensinou. É o que veremos daqui para frente, a partir de amanhã, com a liturgia do segundo domingo da Páscoa. Essa certeza é que irá nos fortalecer na missão e vai nos dar perseverança, mesmo que haja dificuldades, obstáculos, perseguições, incompreensões, etc. É o que a primeira leitura relata. Pedro e João continuam firmes na pregação e no anúncio do Evangelho. Muitos aderem a eles porque agem como Jesus agia, agem em nome de Jesus. O Senhor ajuda todo aquele que age em seu nome. Por isso, os discípulos podiam fazer grandes e belas coisas. Pedro e João não desistem, mesmo que as autoridades tentem convencê-los do contrário. Eles não se deixam enganar, subornar ou se levar por ameaças e intimidações. É Cristo que está com eles. Diante disso, sentem-se fortalecidos e convictos da missão a ser desempenhada. Querido irmão, querida irmã, que possamos, neste tempo pascal, aprender com os primeiros discípulos de Jesus como ser autênticos discípulos e missionários, como pediu a conferência de Aparecida. O discípulo e missionário não esmorece diante dos desafios e dificuldades. Foi isso que fizeram Pedro, João e os demais. É isso que devemos fazer. Sigamos adiante no anúncio da ressurreição. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, ajuda-me a compreender o mistério de tua morte e ressurreição, superando a dureza de coração que impede de acolher-te como filho ressuscitado. Amém.